sou a Gláucia, eu já estou trabalhando em empresa privada há mais de 13 anos. Hoje o meu cargo é analista de marketing para mercados públicos e hospitalares. Eu trabalho hoje na empresa chamada BD, que é a Becton Dickinson, que ela fabrica material cirúrgico, então seringas, catéteres. Além disso, ela também faz toda a parte de diagnóstico, então ela tem diagnóstico para HIV, hepatite C, vários outros tipos de patologia e também câncer. Antes de entrar na BD, eu trabalhei na Roche por 10 anos, também na área de diagnóstico e com foco maior numa patologia que é o diabetes, que é uma questão pública de saúde. Então, toda a minha trajetória durante o curso foi seguindo políticas públicas de saúde. Então, eu entrei aqui em 2008. Antes disso, eu já trabalhava, então eu comecei a trabalhar em 2004, então já estava há 4 anos na Roche e trabalhava na área de licitações. E aí que me despertou o interesse por esse curso. Eu tinha 2 gestoras que faziam pós-graduação em gestão pública, e aí eu fazia administração na Unip, e elas falaram desse curso na USP. E eu fui atrás para poder entender como que licitações, o que eu fazia processo licitatório, então eu separava a documentação, via o orçamento, quanto que tinha e tudo mais, fazia precificação. E eu queria entender o outro lado, né? Eu participava de alguns processos presenciais, na época eram muito mais presenciais do que eletrônicos. Eu participava e falava assim, nossa, que legal ser pregoeiro, como que ele define, como que funciona. E eu queria entender um pouco mais essa área, atrás da indústria, né? O que está ali, como que é feito os cálculos, por que eles definem um produto ao invés do outro e tudo mais. E aí, no meio do caminho, tudo isso mudou, né? Então, eu fiquei 4 anos em licitações e depois fui chamada para trabalhar na área de diabetes. E aí, todas as disciplinas que a gente teve, sempre eu foquei na área de saúde. E o meu TCC foi falando um pouquinho sobre os custos o custo do diabetes para o sistema público de saúde no Brasil e como as políticas de prevenção, educação e controle poderiam minimizar esses custos, porque a gente sabe que o diabetes é uma patologia que causa, a longo prazo, ele causa várias complicações que eleva o custo, o custo do Ministério da Saúde por conta das complicações. E então, assim, eu saí, logo que eu saí fiquei mais 5 anos trabalhando com diabetes. Eu acho que o TCC me ajudou bastante a analisar isso. Também fiz estágio lá. Nossa, é muita coisa para falar para vocês, porque como eu já estava nessa área, eu direcionei tudo que eu estudei aqui, eu direcionei para me ajudar no meu trabalho, né? E lá eu saí como analista de mercados públicos e hospitalar também, e fui convidada para essa nova empresa para também trabalhar essa área. Por quê? Porque como hoje, no marketing, na época, o primeiro ano que a gente vê todo aquele monte de material em inglês, eu falava assim, nossa, eu quero trabalhar com lobby, eu quero trabalhar com lobby. Só que eu estava dentro de uma indústria farmacêutica. E eu tinha que ficar quietinha, porque se eu falasse que eu queria trabalhar com lobby, todo mundo ia falar assim, nossa, que coisa feia, né? Então, até assim, eu não cheguei ainda no nível que eu gostaria na minha carreira. O que eu gostaria de trabalhar, chegar na minha carreira como gestora de relacionamento governamental. Então, estou trabalhando no marketing para desenvolver mais habilidades em acesso e relacionamento médico-governamental para chegar a essa posição, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se eu não pulei nada do primeiro item. Então, no final do curso, aqui pede um pouquinho para a gente falar do final do curso. Então, no final do curso, eu foquei o meu TCC na área que eu trabalhava, publiquei o trabalho, a minha orientadora foi a Flávia. Estou nessa carreira tentando me desenvolver para relacionamento governamental. Hoje, na BD, não existe essa carreira. Algumas indústrias, como a Roche, na época também não existia, mas agora está muito em alta. Então,
Antigamente você não via um job description falando gestor de políticas públicas, aceitaria o nosso curso. Hoje a gente já vê muito, não sei se todos acompanham o LinkedIn, para a área de acesso, a área governamental, dentro da indústria, dentro do setor privado, isso está super em alta. A questão do inglês realmente é o que pesa para essas vagas, porque principalmente na área farmacêutica, a maioria dos produtos nas novas tecnologias, você precisa trabalhar protocolos com o governo, aprovação no CONITEC, que é a padronização de novas tecnologias. A parte de oncologia está super em alta, então se você olhar vagas em oncologia, na indústria farmacêutica para oncologia, todos querem pessoas que saibam trabalhar com o governo, porque hoje quem compra as principais drogas é o governo para oferecer para a população. Até mesmo quem tem convênio, até mesmo quem pode pagar, ela vai utilizar o recurso do governo porque é um tratamento muito alto. E aí, no decorrer de tudo isso, vem a casar com a minha vida pessoal também, porque hoje minha mãe tem um câncer e eu vejo o quanto que o curso também me ajudou a ir atrás dos meus direitos, a defender, pedir o melhor produto que tem padronizado, ir atrás de novas padronizações, me associar junto com ONGs, junto com organizações de pacientes, para comprar essa briga, para ter melhores produtos para a população, porque a gente sabe que existem os desvios, mas existem muitas coisas boas que poderiam estar no mercado e não estão por questões políticas, né? E então eu caso muito o curso com a minha profissão e também com a minha vida pessoal. Eu acho que pôde agregar bastante. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre o segundo segmento. Muito boa noite. Em primeiro lugar, obrigado, professor, pelo convite. Estava com saudade já de voltar aqui. Eu estava comentando com a Glaucia, com as meninas, quando pega Ayrton Senna, que vem chegando, até quando vai para o aeroporto, já dá aquele, meu coração começa a bater, dá saudade, por incrível que pareça, né? Porque quando está aqui, né? Batendo um recorde de falta, Univesp, né, professor? Era mais aluno virtual. E dá parabéns para vocês, né? A escolha do curso que vocês fizeram vai propiciar, né, alguns caminhos que já estão mapeados às pessoas que estão aqui, mas vocês podem abrir ainda mais portas, coisas que ninguém enxergou, que vocês podem criar daqui para frente, né? E o curso com certeza propicia isso, né? A escolha do meu curso, ela foi pautada em duas coisas. A primeira, eu queria ser político, né? Eu sempre tive esse objetivo, hoje em dia eu me questiono bastante se eu ainda quero. E o segundo ponto é que eu queria fazer USP, né? Tinha alguns primos, alguns amigos, eu sou do interior de São Paulo, e aí, quando os primeiros amigos começaram a vir para cá e tal, começaram a contar como era, eu conhecia o pessoal que fazia faculdade da região, que a grande maioria das pessoas fazia, eu falei, putz, eu quero estar na USP. E aí, eu vim para cá, eu nunca estudei, né? Até a oitava série eu estudava em escola pública, pior aluno da sala, botava fogo, bomba em tudo que é lugar. E aí, no colegial, eu comecei a estudar, né? O primeiro e o segundo colegial eu fui meio que obrigado para uma escola particular. Ainda não estudei muito, mas pelo menos consegui entender mais ou menos como era o mercado, que tinha, que não tinha. E aí, no terceiro colegial, eu já falei, putz, agora eu quero começar a estudar. E aí eu pedi, né, para minha família para ir para um colégio melhor, numa outra cidade. Eu viajei todo dia durante um ano. E aí eu comecei a gostar um pouquinho ainda de estudar, né, não muito, até hoje não gosto muito. E aí, no terceiro colegial, não passei em nenhuma faculdade que eu queria. E aí eu pedi de novo para vir para São Paulo, né, fazer o cursinho do ângulo. E nesse momento, até esse momento, eu queria prestar direito no Largo São Francisco e voltar a ser político, né? E aí o curso tinha acabado de ser fundado, eu falei, pô, eu quero ser político, tem esse curso aqui, a nota de corte tá baixa, né? Eu tava, né, uma decisão quase que tomada ali. E aí eu resolvi, né, falei, putz, eu vou prestar o curso. No ano do cursinho, foi um ano que eu comecei a entender um pouco mais, né? Antigamente era aquele político clássico do interior, que ia se filiar a um partido X, ia disputar a eleição, né? Fazer aquela oba-oba ali nos bairros e tal, e conseguir voto. Quando eu vim para o cursinho, eu comecei a frequentar a Biblioteca Mário de Andrade, o Aziz Absalbert, que é um geógrafo famoso da USP, dava muitas palestras lá. E aí comecei a pesquisar um pouco da história dele, aí comecei a olhar um pouco o movimento político. E aí eu comecei por acaso, assim, não me lembro muito bem, eu comecei a me interessar bastante pela história do Plínio de Arruda Sampaio. Comecei a frequentar reuniões do PSOL, ir para palestras dele, tinha bastante atuação no FEFELESH à época.
E aí tinha um amigo meu que fazia ciências sociais, então eu comecei a assistir. Então, putz, eu era um cara do PSDB do interior, quando eu vim para cá, eu comecei a simpatizar muito pelo PSOL. Tinha alguns amigos no PT também, mas um pouco menos, o que me batia mesmo, o coração era mais pelo PSOL. E aí eu entrei, né? Putz, passei na faculdade, comecei, né, a cursar, ver a parte um pouco mais técnica, né, ver as disciplinas um pouco mais ligadas à ciência política. E aí eu comecei a ter contato com o movimento estudantil. Eu entrei para o CA, na época foi uma coisa maluca, uma baita concorrência, briga da manhã com a noite, né? O Coelho já lembra bem disso. Só tinham 2 turmas. E aí a gente acabou fazendo uma chapa mista. Eu era meio que da chapa do PSDB, mas como era meio mista, a galera do PT, eu era o representante do PSDB, que é todo do PT, e a gente se deu bem, a gente tem contato até hoje. Só que a gente não conseguiu fazer muitas coisas juntos, até pela imaturidade e tal. Acho que a gente poderia ter feito mais pelo curso juntos e acabou não fazendo. Mas foi muito bacana que aí eu comecei a ver o quanto a gente é igual, embora a gente imagine que a gente é diferente, né? A hora que você senta na mesa para conversar sobre um problema, para discutir alguma coisa prática, ou mesmo alguma coisa um pouco mais filosófica, mais teórica, mesmo assim você consegue chegar num denominador comum que é bacana. Então foi um grande aprendizado do curso. Logo de chegada, né? Deixa eu pegar o roteiro aqui para não fugir muito, senão fica meia hora falando. Então, o primeiro, né, envolvimento com o movimento estudantil que eu tive no curso foi bacana, embora eu acho que eu não consegui fazer muitas coisas, poderia ter feito mais. E do ponto de vista acadêmico, eu comecei no segundo ano logo do curso, eu fui chamado para estagiar no Itaú. Eu nem sabia que banco tinha área governo, mas eu fui chamado para estagiar lá. E aí eu comecei a ver a quantidade de informações disponíveis de finanças públicas e transparência que estavam, né, na internet, né, nos órgãos públicos. Assim, o banco já tinha um banco de dados muito estruturado, entendendo a vida financeira dos municípios, e a gente não tinha, né? Eu, na academia, nunca tinha tido contato com isso e tal. E aí eu comecei a pedir ajuda com ele, falei, putz, professor, precisamos fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu imaginei, na época, um manual que transcrevia o balanço público, né, as finanças públicas para pessoas, né, para o cidadão que não estudou finanças públicas, conseguir auditar o governo. Até não sei se vocês viram o Fantástico Domingo, né? Apareceu 2 iniciativas que eu gostei bastante. Uma eu já conhecia, que era o Serenata, né, de Almora, que é um projeto porra, do caralho, não sei se vocês conhecem, vale a pena ir atrás. E o outro é uns caras de Santa Catarina, tinha um grupo que começou a auditar, pegar a nota fiscal da prefeitura, de licitação e ir atrás, que eu acredito muito nisso. Então, é um negócio que eu tive vontade de fazer em 2007, não fiz, né? E agora, tem um monte de gente fazendo e tendo um resultado bacana em cima disso. Então, a minha experiência, a minha tentativa de experiência acadêmica foi nesse sentido. E aí, do curso, acho que do ponto positivo do curso, acho que essa diversidade ideológica, política, é muito bacana, muito importante, expectativa das pessoas que estão aqui, né? Isso é uma coisa que eu gostei bastante. Do ponto de vista de formação, eu senti um pouco de falta por minha culpa. Eu precisava ter estudado um pouco mais de teoria política. As coisas que eu estudei, a grande maioria eu esqueci, acho que eu precisava ter me empenhado um pouco mais. E o curso, na minha opinião, deveria oferecer uma carga quant um pouco maior. Logo no ciclo básico eu tive TAD, eu não sei se existe essa disciplina ainda, né? Que eu achava um porre e tal, mas é extremamente importante, né? Hoje isso é uma matéria na Folha, não sei se vocês viram, comparando, o Temer fez uma apresentação no Senado comparando o governo dele com o governo da Dilma, só que ele pegou períodos diferentes. Então assim, tá um pouquinho melhor, a economia tá melhorando e tal, mas quem prestou atenção em TAD, a hora que bate o olho, vê ali que ele tá comparando, né, janeiro a outubro contra março e outubro, trimestre contra semestre. Então, é uma coisa que faz falta. Cálculo é uma coisa que eu tentei aprender e tal algumas vezes, mas a gente deveria forçar um pouquinho mais. Tem que ter um conceito básico de cálculo para, pelo menos o básico, acho que todo mundo tem que ter, e matemática financeira, né? Antigamente, o cara de marketing, por exemplo, não, o cara é marqueteiro, o cara tem que saber de comunicação, tem que entender de pesquisa, tem que entender de consumo de produto. Mas hoje em dia, o cara de marketing tem que entender de matemática financeira, tem que saber o retorno do investimento na campanha,
o cara de saúde tem que saber, o cara de qualquer, né, área, tanto no governo quanto na iniciativa privada, tem que ter um básico de matemática financeira, para ele conseguir. O recurso está cada vez mais escasso, está cada vez mais difícil de defender um projeto, e se você não tiver uma base quant, é difícil você ganhar só pelo coração. Né? Então, acho que isso é o que eu senti falta do curso, e você tem que correr atrás. Né? E esse ponto que a Gal falou do inglês também, putz, eu até hoje, agora eu fiquei um mês estudando inglês fora, e o meu inglês até hoje é ruim. Né? E hoje em dia, putz, a quantidade de acesso, de informação que você tem acesso quando o seu inglês é bom é bizarro. Né? Você não precisa mais viajar, você faz um monte de curso em faculdade, em Harvard, Stanford, enfim, se você souber inglês online. Então, tem que puxar isso. E isso, eu não sei, professor, como é que a gente está hoje em termos de intercâmbio com faculdade internacional. Eu assisti uma aula de administração pública em Harvard agora na viagem que eu fiz. Putz, o nível de discussão e tal, a complexidade de gente do mundo inteiro com vivência diferente, é um negócio que a gente precisa ter contato. Uma aula que eu fiquei ali já me deu, tipo, porra, valeu por muito tempo ali de experiência. Isso. Entrando aqui um pouquinho que o Rodrigo falou sobre a questão de análise de dados, eu usei muito isso no meu trabalho. Eu acabei dando sorte que a minha orientadora foi a Flávia, então, e eu também fiz uma optativa que era políticas públicas em saúde com ela, onde eu aprendi a mexer no DataSUS, Tabnet e tudo mais. Então, hoje eu domino essas ferramentas e hoje é visto como um diferencial dentro da minha empresa, porque poucas pessoas sabem calcular, puxar essas informações desses sistemas, né? E isso ajuda muito. Então, assim, hoje eu estou na posição de analista de marketing, então eu tenho que estudar mercado, como ele falou. E, assim, 70% da minha área é vendas para o governo. Então, eu tenho uma área muito grande aí para eu poder estudar. E qualquer interferência política, qualquer mudança na economia, eu tenho aí uma queda significativa no meu faturamento, né? Então, assim, o quanto é importante você saber negociar também com o governo. Então, uma das disciplinas que é a questão de ética e políticas públicas. Então, sempre por estar em marketing, marqueteiro fala assim, nossa, vamos sortear isso, vamos dar aquilo, vamos... Não, eu falo, não, calma aí, não, a gente está negociando com o governo, não é assim. Não é assim porque isso não vai ser bem visto. Hoje eu estou numa empresa americana, antigamente eu estava numa empresa suíça, que tem políticas éticas de compliance ferradas, entendeu? Você não pode fazer nada. E você começa a aprender o que pode, o que você não pode fazer e como você sugerir um projeto, uma ação. E aí eu também tenho hoje eu tenho muito contato com associações de paciente. Então, eu consigo, com essas associações, motivá-los a escreverem projetos, a fazerem coisas para garantir o acesso. E não só da minha empresa, mas de todos os players do mercado, né? Porque hoje a empresa que eu estou, graças a Deus, é líder de mercado. Então, querendo ou não, quando eu ensino eles como fazer acesso, como abrir o mercado, eu estou abrindo para a minha empresa também. Né? Então, eu consigo, com eles, fazer esses tipos de projetos. Hoje tem 2 grandes associações em São Paulo, no Brasil, que são referências Brasil, que é a ANAD, que é a Associação Nacional de Diabéticos alguma coisa, e a DJ, que é a Associação Diabético Juvenil. Eles têm vários projetos, até projetos com Lei Rouanet, projetos com incentivos fiscais. E a minha empresa é uma das patrocinadoras, né, desses projetos. Então, a gente participa ativamente de protocolos do Ministério. Então, a indústria é chamada para discutir questões de saúde. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma questão aqui de oncologia, um câncer específico. O que vocês têm de novo? O que a gente poderia oferecer ter essa possibilidade. E aí, quando você vai negociar com o governo, você tem que pensar, poxa, eles estão vendo o preço, a gente tem que garantir acesso para todo mundo, o que ofereço, qual o produto. E esse é um dos meus papéis. Então, eu analiso todo o meu portfólio e traço estratégias para cada produto.
como eu vou vender esse no governo, como eu vou vender esse no varejo, que preço que eu vou ter aqui, que preço que eu vou ter no varejo, e fazer um balanço, né, de tudo isso. E aí tem os planos de marketing, que são anuais, eu tenho planos de marketing que são a cada 3 anos, e eu estudo o governo, o mercado público nesses 3 anos. Então, eu pego algumas assumptions para falar, olha, daqui 3 anos pode ser que aconteça isso, pode ser que entre uma nova tecnologia. A gente chama um pouco sobre marketing dynamics. Então, eu vou até os congressos médicos, eu vou até os pacientes, eu vou até as associações e capto as informações para traçar, olha, está se padronizando uma nova agulha, vai entrar uma nova insulina para a população, no governo. Então, eu consigo pegar essas informações, captar e transformar isso em planos para a minha empresa. Hoje, é muito mais fácil falar o curso que você faz. Antigamente eu falava, qual é a sua graduação? Gestão de políticas públicas. E todo mundo falava, oi? O que é isso, né? E hoje, principalmente na indústria farmacêutica, é muito valorizado. Eu não sei quem tem aqui interesse em trabalhar na empresa privada, mas é super valorizado, tem bastante vagas, procuram como acesso a mercados públicos, que vocês, no LinkedIn tem bastante. Então, assim, não só indústria farmacêutica, como alimentícia também tem bastante. Por quê? Não é um lobby, o meu trabalho é mostrar para o governo por que ele tem que ter o meu produto, o que aquele produto vai ter de diferencial para a população. Então, por exemplo, se eu ofereço para ele o meu melhor produto, que ele vai ter que o paciente dele vai ter um melhor controle do diabetes, e com isso ele vai economizar lá na frente porque ele não vai ter os gastos com as complicações. Fora isso, eu estou garantindo a qualidade de vida dos pacientes. Isso é sensacional. E aí entra a parte de custo para eu mostrar qual é o custo-benefício de você padronizar um produto, talvez que hoje seja um pouco mais caro, mas o quanto você vai economizar lá na frente, né? Então, assim, se vocês têm interesse, procurem essas áreas. A área privada, eu passei no concurso público na Prefeitura de São Paulo para ser gestora de políticas públicas, e na época eu falei, eu não vou, porque eu sei que na área privada o crescimento é muito mais rápido. Quando eu vou em associações, a associação lá do Pará falou assim, nossa, eu vi o seu trabalho, eu quero fazer um trabalho sobre as complicações do pé diabético aqui, peguei seu trabalho como referência, me fala como você analisou esses dados no DataSUS. Então, esse reconhecimento, por ser eu focar numa patologia, que agora também eu quero mudar um pouco, agora eu quero focar muito mais em oncologia, até pela questão da minha mãe, e porque é um mercado que está demandando gestores de políticas públicas, porque tem muita influência política nas questões oncológicas, como padronizar, o que fazer, quais são os produtos, como influenciar, como o paciente tem a força, como fazer com que os pacientes se reúnam e briguem pelos seus direitos. Então, eu acho super válido, quem quiser para iniciativa privada, procurar esse tipo de vagas e usar todos os recursos, porque a gente tem gestão de projetos, que vocês vão ver isso na vida profissional como um todo. Assim, eu já estou há 13 anos no trabalho, desde quando eu me conheço lá, tirando xerox, eu já usava quanto que eu ia tirar, depois qual era o planejamento, o que eu ia fazer com aquilo. Então, dá para brincar bastante em todas as disciplinas que a gente tem, para ter mais experiência e se desenvolver. Eu ainda não cheguei no que eu quero, no meu sonho, mas eu estou cavando para isso. Eu fui prestar um mestrado profissional na Unifesp, só que aí acabou que minha mãe ficou doente, e aí eu desisti, acabei nem fazendo a entrevista, mas o professor orientador de lá era de uma empresa da área da saúde também, e também da área de diabetes. Então, eu falei, nossa, fenomenal, porque a minha linha de pesquisa é diabetes e era o que eu queria continuar desenvolvendo. Mas aí não deu certo, mas não desisti, ainda um pouquinho mais para frente, quando eu melhorar as coisas com a minha mãe, com certeza eu vou tentar fazer esse mestrado profissional, porque eu acho que quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, mais você cresce na sua carreira.
né? E assim, eu nunca deixei... quando eu entrei na USP, na hora eu falei, eu vou perder meu trabalho, porque eu era estagiária, e os 2 primeiros anos a USP não assinou estágio. E eu falei, e agora? E aí consegui me colocar na área de marketing, eu era de licitações, aí eu fui para marketing. Comecei a ver as coisas boas, né? Porque licitação é só coisa muito chata de ver. E comecei a ver o lado bom de como usar o curso de gestão de políticas públicas dentro do marketing, dentro de oferecer o melhor produto para o paciente, porque a gente sabe que tem vários produtos que a população não tem acesso. Não tem acesso, aí vai entrar com um mandado judicial, e o mandado judicial vai atender uma população muito pequena, por que não padronizar para todos, né? Qual é o protocolo? Porque também a indústria quer vender mais, né? Ela vendendo mais, o volume, ela consegue ter uma melhor negociação. Então, eu acho que o nosso papel é esse, é ser cidadão e olhar assim, eu sou gestora, eu estou do lado de trás, eu estou na indústria privada, mas se tem uma hora que eu vou estar lá do outro lado, né? Que é o meu dinheiro que está sendo gasto. E aí eu sempre penso nisso. Quando eu vou negociar com o governo, eu penso qual é o melhor produto, quanto eu posso oferecer para ele e o que vai ter de benefício em qualidade de vida para o paciente. Trabalhar com a área da saúde é muito gostoso, assim, porque é muito gostoso quando você tem alternativas, né? A oncologia já é um pouco pesado, mas também quando você dá uma sobrevida para um paciente, hoje, se não tivesse essas tecnologias, se não tivessem pessoas brigando por novas tecnologias, minha mãe está aí em tratamento há 2 anos com câncer metastático, e eu falo, se não tivesse essas brigas das associações, indústrias ofertando esses produtos, ela não estaria aqui hoje, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, se vocês querem seguir, né, nessa área de saúde e em empresas privadas. O mercado que eu entrei, né, em 2007, que é o mercado, né, de finanças ligadas ao setor público, né, acho que vale a pena até eu conceituar um pouco o que é o banco, né, independente da questão, mas o banco ele serve, né, basicamente para 4 coisas. Para você aplicar o seu dinheiro, né, que está sobrando e rentabilizar, para você emprestar dinheiro quando você precisa, e como provedor de basicamente 3 coisas. E provedor de serviços, que é a tarifa de conta corrente, né, que ele te cobra para você movimentar seu dinheiro lá, com meio de pagamento, né, como provedor de serviços, de previdência. Então, basicamente por esses 3 núcleos. Né. E aí, os clientes potenciais para o banco estão divididos também em 3 categorias. Cliente PF, né, que somos nós, pessoa física, cliente PJ, que é empresa, e governo. Eu não sabia, né, até eu entrar no banco nessa área, eu não sabia que banco também tinha uma área de governo. Eu comecei a mandar currículo, né, para todos os lugares, para subprefeitura, para governo de estado, para ONG, mandei também para banco, para trabalhar em qualquer departamento, porque eu queria ter uma vivência em empresa privada. No final, acabei indo fazer entrevista na área governo do banco, né, era uma diretoria que o Itaú tem e que cuidava das contas correntes dos órgãos públicos. E assim, em termos de panorama, né, de negócios dessa área, é um mercado bastante restrito, porque a aplicação, né, que é um dos né, os blocos, pela Constituição Federal, o artigo 174 da Constituição, se não estiver errado, ele permite, né, ele obriga que órgão público deixe o dinheiro aplicado só em banco público. O que, do ponto de vista de manter banco público é bom, mas do ponto de vista de ganho do órgão público é ruim. Porque você tem R$1.000, né, cada banco vai dar uma taxinha um pouquinho maior para ficar com seus R$1.000 aplicado. Agora, se você tem que deixar necessariamente no banco X, o banco X pode pagar menos, né, de rentabilizar menos. O segundo bloco de serviço, né, de cobrar tarifa e tal, praticamente marginal, mas o banco é muito importante para o banco ter a folha de pagamento dos órgãos públicos, porque ele engaria cliente. Isso é um mercado muito rico hoje no Brasil. Os bancos pagam muito para a prefeitura, para o governo do estado. E o terceiro bloco, que é empréstimo, né, o risco de governo é um risco ainda muito ruim para o mercado privado. Né? E também é um mercado bastante regulado. Então, assim, em geral, quem presta dinheiro para a prefeitura, para, né, qualquer órgão público,
órgão de fomento, né, o BID, BNDES, ou alguns bancos públicos em algumas linhas muito, muito específicas. Então, este mercado hoje ainda é um mercado muito pequeno no Brasil. Mas mesmo sendo um mercado muito pequeno no Brasil, no Itaú, por exemplo, ele dá tanto lucro, nem sei se eu podia falar isso aqui, mas ele dá tanto lucro quanto a área de financiamento de veículos. Então, assim, é um mercado muito pequenininho, uma área bem escondida, mas que é bastante rentável. E aí eu fui estagiário dessa área em 2007, e depois de mim mais 10 pessoas de GPP foram estagiários. Já faz 10 anos que eu tenho sempre um estagiário de GPP, e a grande maioria foi efetivado. Então é algo bem bacana, né? O ferramental do nosso curso, ele permite que a gente tenha essa vivência, como agora você falou, putz, eu tive reunião, por exemplo, com o comandante-geral do Exército, o Marechal Enzo, para discutir com ele processo técnico de soluções que o banco estava apresentando para o Exército. Então, a gente tem essa base de saber quem é quem, de saber, putz, trafegar no meio público sem, né, fanfarronice, né, sem dar presente, sem se expor, porque a gente sabe, né, quem é quem está do outro lado, e ao mesmo tempo a gente tem esse caráter técnico, né? Eu lembro até hoje, eu aplico até hoje a aula do VAS, tinha uma aula de processos, que a gente mapeava processos, decompunha coisa. Isso é uma disciplina de administração que pelo menos, né, na época com o do VAS, foi um negócio fora de série. A gente consegue brigar com o cara de outras grandes faculdades, não vou citar nome aqui, mas assim, a gente tem condição de brigar com faculdade particular que o cara paga 4, 5 mil por mês, né, em diversos campos aqui. Então, dentro do meu mercado, né, do mercado que eu atuo, hoje em dia eu não estou mais, eu continuo trabalhando em banco, mas não estou mais na área de governo. É um mercado restrito, todo banco tem, mesmo os bancos pequenos têm, e é um mercado bem bacana. E dentro também, né, como você falou, tem as áreas de relações institucionais, que é a área de lobby. Putz, está tramitando uma matéria X que impacta o meu segmento no Senado e tal. As empresas precisam desse cara. O banco tem uma diretoria disso também, que faz negociação, desde na bicicletinha laranja que fica aqui, esses caras que negociam com o governo municipal, até questões mais estratégicas de interesse do governo, né, de banco. E aí, um parênteses, né, saindo um pouco de banco. Tem um amigo meu que está trabalhando numa empresa de hemodiálise que chama Davita no Brasil. O mercado de hemodiálise é extremamente regulado. Para você montar uma clínica de hemodiálise no Brasil, ou você pede uma licença na Anvisa, na ANS, que demora anos para sair, ou você compra uma clínica. E dificilmente você consegue uma licença. Ainda mais uma empresa que veio de fora, que tem que fazer, né, tem acho que não preciso me estender muito no ponto, mas assim, o cara não vai entrar no jogo do governo, né? O cara vai ter que fazer tudo by the book. E aí o cara precisa de alguém que entenda da Anvisa, que conheça as pessoas, que entenda de legislação, para ir lá e seguir o caminho certo para conseguir licença. Um facilitador, né? Mas um facilitador no caminho certo, né? Sem facilitar demais também. Não, sim, e a questão é, olha só, hoje a gente sabe que existem poucas clínicas públicas para fazer hemodiálise. E tanto os processos governamentais são tantos que a gente não consegue colocar uma clínica. Então, o nosso papel é isso, né? Facilitar como esses processos governamentais sejam mais ágeis, né? Para poder garantir para os pacientes. Esse é um exemplo claro disso, assim, que é o nosso papel como gestor de políticas públicas e como cidadão desburocratizar esses processos, assim, porque a população demanda, precisa do acesso e a gente não consegue porque tem vários empecilhos no meio. E se a gente sabe tramitar em todas as áreas e sabe com quem falar e como construir um novo processo, como tirar alguns gaps que tem ali, a gente consegue isso garantir para a população aí um acesso mais rápido, melhor e tudo mais. E aí, de experiências profissionais, né? Esse processo que a gente fez com o Exército foi um negócio que eu aprendi bastante. E um outro processo que eu aprendi muito também foi estudar o porquê dinheiro público só pode ficar em banco público, né? Então, assim, para descobrir isso, eu tive que ler a ata da Constituinte. Fiquei um mês quase lendo da CAE, né, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e tal, o que foi discutido lá, como que a Constituinte viu isso. Porque quando a gente fala, putz, por que banco público dinheiro público tem que ficar em banco público? Porque o banco público é mais seguro.
E aí fui lendo. O Dornelles, né, o professor Dornelles, quando o meu diretor falou com ele sobre isso, o Dornelles falou, cara, acho que não é bem isso, mas dá uma olhada lá, eu não me lembro como é que a história disso. Quando a gente começou a ler, nunca nenhum deputado, nenhuma audiência pública, ninguém falou sobre isso, porque é mais seguro. Teve um cara, eu não me lembro de onde, quem ele representava, que falou, putz, vamos tentar rentabilizar o banco público, vamos deixar o dinheiro lá. Então, putz, a motivação era muito mais um negócio mais fisiológico do que propriamente um negócio técnico para fazer isso. E aí era uma bandeira que eu queria puxar dentro do banco e tal, só que assim, putz, dentro das prioridades do banco, o banco jamais vai fazer lobby para ter um baita risco, você pode até a Caixa, o Banco do Brasil, querendo que preste um serviço social e esse dinheiro ajuda a financiar isso, então, putz, não está no momento político ainda do Brasil, nem econômico, para ter esse tipo de conversa. Mas, de qualquer forma, foi um aprendizado muito grande e uma realização profissional que poder legislativo, políticas públicas, né, com o Nerlin, não sei se tem ainda, me possibilitou cumprir, né, esse trabalho. Então, o ponto, né, que faltou do curso, né, eu já comentei um pouco, mas aí das coisas boas do curso, né, acho que tem o principal ponto de estar na USP, e aí eu não me lembro quem me falou também, mas na USP você aprende a aprender. Né? Você tem uma liberdade gigante para fazer disciplinas optativas, buscar as coisas que você quer. Então aqui você aprende a aprender. Você não é aquele ensino, né, apostila que você vai ler, tira a prova e tal, tirando raríssimas exceções, mas em geral você tem uma liberdade muito grande para construir aquilo que você acredita. Né? Eu entrei aqui, um cara de extrema esquerda que queria ser político. Hoje em dia eu não tenho orientação política nenhuma e eu acho que para a transformação social que eu acredito eu não preciso mais ser político. Eu acho que o terceiro setor ou iniciativas de grupo conseguem ter muito mais força do que entrar num sistema torto. E aí um pouco a vivência aqui, um pouco você precisa sair, respirar também, ver experiências fora para você conseguir construir a sua opinião. Né? Mas essa questão do aprender a aprender foi muito legal para mim. Tem um amigo que foi fazer um curso agora de Digital Marketing na Suécia, uma das escolas mais famosas e tal. O curso era de 3 meses, ele não aprendeu nada de Digital Marketing. Todo o curso foi só sobre isso, quebrando paradigma. Tudo que você aprende hoje, daqui a um ano, não serve mais para nada. Né? Porque, principalmente na área de tecnologia, de marketing e tal, porque você está produzindo tanta coisa, tanto conhecimento, que a maior virtude que um profissional pode ter daqui para frente é ter essa disposição para aprender coisa. Né? E aí, tanto no setor público quanto na iniciativa privada, esse caso especificamente do Senado de Amor vale a pena conhecer, porque os caras estão pegando com um sistema de formação e tal, os caras estão conseguindo mapear movimentação, fotografar a nota, pixelar a nota, né? Ele consegue ver qual o valor da nota, qual o estabelecimento, qual o horário, fazer encontro de contas e auditar, tipo, volumes gigantes de nota, o cara audita em horas e vê se tem algum comportamento diferente ou não. Então, assim, se a gente, gestor público, não tiver disposto a aprender esse tipo de coisa, daqui a um ano isso aqui vai ser tecnologia obsoleta, já vai ter coisa mais à frente. E essa vai ser a nossa maior virtude. Então, é isso que eu deixo um pouco para vocês aqui, né? Independente da carreira que vocês escolham, esteja aberto à tecnologia, esteja aberto a conhecer coisas novas, porque daqui para frente é isso.